Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, o nosso programa para falar sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E se você entende alguma coisa de cripto, fique, você vai gostar do episódio. Se você não entende nada, fique também, porque a gente vai tentar fazer várias camadas aqui para entender de Web 3.0, cripto, criptomoeda, criptoativos, enfim. E tudo isso, obviamente, com uma relação com o esporte. A pessoa que eu vou ouvir para dar aula para a gente é a Marina Fagali. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Rodrigo? Prazer. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, estar com você. Já te falei isso em outras oportunidades, o quanto acompanho, sou fã do seu trabalho. E, enfim, muito animada de contar um pouquinho desse desafio que é essa interação entre dois mundos que parecem tão distantes, mas que no fundo, tem muitas coisas em comum. Legal. A Marina é Head de Comunicação e Corporate Affairs, certo? Isso, Eu te ouvi falando um pouco antes. Relações institucionais. Relações institucionais em português, fica né? melhor. Fica melhor. Da Chilis, né? Isso. É o que eu ia citar. E a Chilis, para quem não conectou o nome com uma empresa, anos atrás a Sócios.com teve uma repercussão grande porque fez vários patrocínios a clubes brasileiros, clubes europeus, enfim. Primeira dúvida, Chilis e Sócios.com são a mesma empresa ou são duas empresas paralelas dirigidas pela mesma pessoa, o Alexandre Dreyfus? Não, na verdade é a mesma empresa, né? O Grupo Chilis é um grupo econômico que detém algumas empresas dentro do portfólio. Na verdade, a Sócios.com, a gente nem classifica ela como uma empresa. Ela é uma unidade de negócio, é uma das marcas que a gente opera e que no início, né, no início do negócio, que a gente chama de tese, né, acho que novos negócios são muito teses que a gente vai testando. A primeira tese de engajamento de fãs e como monetizar isso foi através da Sócios.com, que foi lançada aí com muita força em branding também, como uma plataforma de fan engagement. Então, era um aplicativo que você entrava para jogar joguinhos, para interagir, para fazer predição de resultado de jogo, e que, com a evolução do mercado cripto, também foi evoluindo um pouco. Hoje é uma carteira de autocustódia de ativos relacionados ao esporte, por assim dizer. E aí eu acho que com o tempo vou entrando um pouquinho mais nessas terminologias cripto para tentar explicar para quem não conhece. Legal. Só para quem está ouvindo a gente ter noção, Sócios.com, quando anunciou, eu não vou saber se está todos os patrocinados, porque são muitos, mas assim, tem Inter de Milão, tem clubes enormes da Europa, Juventus, e clubes do Brasil também de primeira divisão. Então foi uma empresa que fez vários patrocínios, inclusive na camisa. Acho que a Sócios.com esteve na camisa. Sim, a gente teve em algumas camisas aqui no Brasil, foi na camisa do São Paulo, né? Então, o que eu posso dizer, hoje são mais de 70 das maiores organizações, porque não são só clubes de futebol, o futebol ele é o core, mas já teve ATP, já teve UFC, PFL, enfim, Sauber e Alfa Romeo de Fórmula 1, então a gente transitou por vários lugares do esporte, testando, entendendo o apetite. Com o tempo a gente foi entendendo que a gente precisava afunilar para conseguir realizar melhor o projeto com menos equipes e mais foco. Né? E aí a gente afunilou um pouquinho mais para futebol. Atualmente, a gente lançou em fevereiro, né, que foi até a razão que acabou me trazendo até aqui, quando eu fiz a apresentação para a Lívia, a visão de 2030. Né? Então, o que hoje a empresa está vislumbrando para os próximos 5 anos, e dentro dessa visão tem um marco muito claro de reentrada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos agora está regulando o mercado cripto e está permitindo que a gente consiga operar, trazendo de volta algumas franquias de NBA, NFL, enfim, esportes que são muito comuns lá. A gente teve esse primeiro momento em 2022, que foi logo quando eu cheguei na Chilis, mas por questões regulatórias a gente precisou sair do mercado. E agora, com mais clareza regulatória, a gente retorna já com uma visão de para onde a gente pode expandir. Legal. Lívia, que você citou, é a nossa repórter, Lívia Camilo, que foi no evento da Chilis, voltou de lá embasbacada com a sua explicação, com a aula que você deu lá, e falou, você tem que ouvir lá no videocast. Então, aqui estamos. Legal. Então, vamos tentar dividir essa conversa, porque tem duas questões aqui. Tem o cripto, né? E terminologias e conceitos, etc. E tem o esporte. Certo. Vamos começar pelo esporte. Mais fácil. Até porque você já começou falando que vocês estiveram em várias modalidades, depois afunilaram. Como é que foram essas experiências? Assim, primeiro uma pergunta estúpida. Qual a diferença de esporte para esporte? Assim, o futebol tem muita gente, muita repercussão, muito apaixonado, mas ele converte versus UFC, tênis, etc. Eu acho que, assim, na verdade, o futebol ele tem uma questão
muito grande. Globalmente falando, ele é um dos mais mainstream. Então, quando você quer colocar algo novo para gerar muito awareness, né, para as pessoas conhecerem aquilo, para as pessoas ouvirem falar de alguma maneira, o futebol é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje em dia. E o futebol, na minha, e aí é que é uma questão muito minha opinião, ele é um dos maiores transformadores de cultura no mundo, né? O basquete ele tem uma cultura muito forte, mas entre um nicho específico, né? O UFC é a mesma coisa. O futebol ele é meio que todo mundo. Eu até tive uma conversa um tempo atrás com um colega advogado, né? Numa mesa de um casamento sobre esportes, porque a gente, né, a Tillis também tem algumas equipes de esportes. E, na verdade, esportes seria muito mais fácil a gente ir, porque tem uma base já mais nativa digital, mais familiarizada. Mas quando você senta numa mesa, para quebrar o gelo, aquela pergunta que vem é: e aí, que time você torce? E todo mundo tem um time. Conversa vai, conversa vem, alguém falou alguma coisa de PlayStation, aí, nossa, você joga, nossa, eu jogo. E aí se descobre que, às vezes, as pessoas ali eram mais apaixonadas por games do que por futebol. Mas o futebol tem esse lugar na cultura, então tem essa facilidade de... Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Você fala do Inter de Milão, você fala do Milan, você fala do PSG, né, que acho que é um dos maiores parceiros da Tillis hoje. Todo mundo conhece. E né? todo mundo tem time, mesmo sem assistir, sem consumir. Exato, todo sem mundo se envolver, todo mundo elegeu alguém. tem um lugar ali de pertencimento na sociedade. Né? Exato. Então, eu acho que o futebol ele tem esse brilho. E quando a Tillis cria algo tão diferente, tão inovador, tão, enfim, inimaginado, ela precisa ir para um lugar em que, assim, eu preciso quebrar um pouco esse gelo. Né? Da mesma forma que eu quebrei o gelo aqui na mesa, eu vou quebrar esse gelo. Então, eu vou falar para as pessoas que cripto não necessariamente é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é. E não necessariamente cripto é só sobre dinheiro. Ele pode ser muito, né? Eu acho que tem empresas que vão mais por esse caminho, mas tem outras que, inclusive a própria Tillis, que vão navegar por um lugar mais de tecnologia, mais de inovação. Então, também, eu acho que tem uma outra diferença, voltando para a pergunta original, que é o entendimento e a maturidade de cada modalidade sobre o esporte enquanto ferramenta de negócio. E eu acho que o futebol é o mais desafiador, é o mais tradicional, é o mais centenário. Então, da mesma forma que ele cria muita cultura, ele já tem uma cultura arraigada muito forte, muito clássica. E para você transformar isso, principalmente lá dentro, né? Então, dentro da gestão dos clubes, dentro do próprio entendimento de tudo que circula esse universo, é mais desafiador. Imagino que também é muito mais caro. Também. Porque o dinheiro... Assim, aí eu acho que depende, porque, sinceramente, NFL e NBA, que são muito particulares e muito inchados, também são muito caras, né? Eu acho que depende de Mas como é uma liga que você pega todo mundo ao mesmo tempo, de certa forma, né? Você se torna soberano naquele esporte de maneira talvez mais rápida. Porque no futebol você tem um monte de clubes que você tem que fazer quantos patrocínios? 50, 60, 70, né? Do jeito que a Tillis faz. Então, e cada um tem um dirigente, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma torcida, então suponho que seja... Não, e eu acho que é isso, é esse próprio entendimento. Querendo ou não, talvez os valores no lugar literal, número por número, podem até ser semelhantes. Quando você vai para uma NBA, quando você vai para uma NFL e até o UFC. Fórmula 1 também é um esporte muito caro, muito de elite. Só que o tipo de entrega, o tipo de entendimento daquele mecanismo como uma ferramenta de negócio é diferente. E eu acho que o futebol, e especialmente o futebol brasileiro, ainda tem muito o que aprender. Assim, eu digo que a gente está super engatinhando. É um grande desafio que a gente todos os dias também tem com os clubes de mostrar. Porque, e aí eu acho importante pontuar uma coisa que é uma diferença muito clara, até que você trouxe. A Tillis, ela não é necessariamente patrocinadora dos clubes. Porque hoje os clubes ainda possuem alguns produtos muito de prateleira. Então, patrocínio e produto licenciado, né? Então, o contrato, ele vai numa linha muito semelhante ao patrocínio. E ainda tem, às vezes, placa de campo ou placa no centro de treinamento. Teve o momento da camisa, ok. Que são ativos muito caros, né? Mas a ideia da empresa nunca foi ser patrocinadora. Sempre foi ser parceira no desenvolvimento dessa nova área de negócio que o clube nunca imaginou que ele poderia ter. O meu conhecimento é muito raso em cripto e 3.0 e tudo isso. Mas uma das primeiras coisas que para mim ajudou quando eu aprendi foi a diferença entre criptoativo e criptomoeda. Perfeito. Né?
Porque a criptomoeda é algo que equivale... É uma moeda. Ela equivale ao dólar, ao real, ao euro, etc, etc. E ela é usada para transações, comprar e vender coisas. E o criptoativo é uma coisa. A imagenzinha do macaco que o Neymar comprou anos atrás e que hoje em dia não vale mais nada, aquilo é um criptoativo. E eu acho que as pessoas têm essa confusão, que quando falam em cripto, ela mistura. Sim. Então, estou fazendo essa diferenciação para começar aí. Eu lembro que quando a Sócios.com começou a fazer patrocínios aos clubes, uma das histórias que eles passaram foi de que, olha, a gente vai ajudar a democratizar decisões. Então, você tem uma moeda, essa moeda você vai poder comprar coisas, você vai poder transacionar com outras pessoas, tem um mercado secundário, como você disse, mas além disso, ela vai te dar direito a votar em coisas. Então, tem o ônibus, a pintura do ônibus, tem a bandeirinha de escanteio. Isso, o áudio que passa no estádio, enfim. Primeiro, essa questão do voto, né, de ser quase um sócio-torcedor ali, mal comparando, isso ainda existe? Existe, né? A gente diminuiu um pouco a escala porque a gente está testando outros modelos, mas então vamos lá, começar do começo. Diferença entre criptoativo e criptomoeda num lugar muito objetivo a criptomoeda ela é um meio de pagamento. Eu uso ela para pagar você, então ela é uma contraparte numa interação, numa transação que a gente faz. O criptoativo não, ele é um meio de pertencimento. Sócio-torcedor, né, uma evolução do sócio-torcedor pode ser um problema, pode ser uma saída, mas tem um problema que a gente não quer que os clubes enxerguem a gente como algo que está fazendo concorrência ao sócio-torcedor. Não, a gente está propondo uma dinâmica que pode evoluir. O sócio-torcedor, ele entrega benefícios um pouco limitados hoje em dia e ele depende, de novo, muito do clube, dessa centralização, né? O segundo ponto é uma carteirinha. Então, eu fiz essa comparação na aula que eu dei na SPM na semana passada. Pô, cheguei lá para uma aluna e falei, você tem uma carteirinha da SPM? Tenho. Essa carteirinha te dá direito a quê? A pagar meia nos cinemas e nos shows, a acessar a faculdade, a alugar livro na biblioteca da faculdade. Ela te dá direito a uma série de coisas. E se você pudesse vender essa carteirinha? Então, um criptoativo, ele é isso. Ele é um ativo, ou seja, é algo que atesta a sua pertencimento a uma determinada comunidade, mas é uma posição. Se a gente for transpor isso para um mercado financeiro, por exemplo, fala-se muito quando você compra uma ação, você compra uma posição de investimento sobre aquela empresa. E você pode vender essa posição. Tá? Então, tem essas duas diferenças. Primeiro, o Fan Token, quando ele foi criado, ele não foi criado para ser meio de pagamento, ele foi criado para ser meio de acesso. E aí, acesso a essas decisões. Mas aí entra uma grande pergunta. Mas quem quer saber de decidir a bandeirinha do escanteio, do design do ônibus? A galera quer decidir a escalação do time, quem vai ser contratado, que é a parte de governança. Isso é muito delicado. Não dá para fazer. Não dá. Não dá. Eu vou falar, existe um case, muito antes de eu me juntar a Tiles, mas eu já ouvi falar, de um clube que a gente fez uma vez, acho que no Chipre, se não me engano, em que os holders conseguiram eleger a escalação da equipe num amistoso, mas isso envolveu FIFA, envolveu uma série de negociações que é muito complexo. Então, não dá. E aí, fazendo um paralelo agora para o nosso momento atual, em que a gente está evoluindo a tese, né, por uma série de razões, inclusive pela própria regulamentação de cripto no Brasil e no mundo, existe uma intenção de que futuramente, aí essa é uma visão lá para 2030, que a gente ainda tem algumas coisas para desenvolver, a gente consiga, como grupo, adquirir uma parte minoritária de um clube, que seja uma SAF, né, já que seja já um clube de acionistas, e essa parte minoritária seja dividida entre os holders. Então, para além da questão de você pertencer e votar nessas... Você aí sim entra num lugar bem de equity, bem de ações de clubes. Ser dono de uma parte do negócio. Exato. Tá. Porque o que a gente entende, né? O torcedor, na verdade, é o maior ativo do clube. É quem monetiza o clube. Como são as linhas de receita? Ingressos, quem compra? O torcedor. Produtos licenciados, quem compra? O torcedor. Direitos de transmissão, quem assiste? O torcedor. Então, o torcedor é quem monetiza o clube. E mesmo o patrocínio, ele vende produtos e serviços ao torcedor e ele patrocina a transmissão para falar com o torcedor. Exato. Então, direto ou indiretamente, está todo mundo tentando falar com o torcedor. Exato. Só que o torcedor não recebe nada. Nada. E se a gente pensasse que existe uma forma de evoluir essa dinâmica de relação
em que eu possa te remunerar. E aí, quando eu falo remunerar, entendam não só monetariamente, mas eu posso te remunerar com experiências exclusivas, com pertencimento de outras formas, mas para que você se sinta parte, né, que você, de fato, receba uma parte que é sua nisso tudo que a gente está construindo. Você tem que ter direito. Né? E eu acho que é muito sobre isso, sobre como a gente pode construir uma troca mais fluida de ida e vinda. Então, eu até gosto muito de usar uma teoria de um professor do MIT chamado Thomas Malone, que eu aprendi com um jornalista durante uma entrevista, então acho importante dar esses créditos a ele, mas que eu fui atrás de pesquisar sobre esse professor, que esse professor escreveu um livro de cultura organizacional chamado Futuro do Trabalho, em que ele discutia desafios e dinâmicas para você engajar a sua comunidade dentro da sua empresa a desenvolver um melhor trabalho, a performar melhor. E aí ele trazia uma tese que vem lá da psicanálise, do Freud, de que o homem precisa pertencer. Né? E para ele, a tendência, para ele se engajar em algo, para ele se sentir pertencente em algo, existem 3 variáveis que precisam ser solucionadas, pelo menos uma delas. Quanto mais, maior o engajamento. Dinheiro, amor e glória. Dinheiro é muito fácil, né? Todo mundo acordou cedo aqui, num feriado. Estamos aqui porque estão nos pagando para isso e a gente tem contas a pagar e etc. Falar de esporte é muito fácil, né? Todo mundo já viu seu time perder, seu time cair e nunca deixou de torcer. E isso foi uma coisa que eu fiz pós-graduação em marketing esportivo no Instituto do Cruyff, em Barcelona. E na minha aula de marketing, especificamente, a gente discutiu muito neuromarketing, porque o produto ele é muito diferente. Você vai vender um chocolate, uma cerveja, você tomou, gostou, você vai comprar de novo. Você tomou, não gostou, você não vai comprar de novo. O esporte não é assim, porque ele trata de paixões. Então, você tem que entender da psique humana, você tem que trabalhar outros. E, por fim, a glória, que é exatamente esse senso de pertencimento. Então, eu quero me sentir parte, eu quero ter benefícios exclusivos, eu quero sentir que eu tenho acesso. Né? Eu quero estar perto do atleta, eu quero tirar uma foto com aquele jogador ou com aquele técnico. Então, tudo isso. E a ideia do fan token é para entregar os 3. Então, ele pode ser um ativo financeiro, você pode negociar ele, ganhar ou perder dinheiro, dependendo de como você utilize ele no mercado. Mas ele tem um amor envolvido, então tem muito usuário que comprou fan token porque ama o clube, assim como paga sócio torcedor porque ama o clube, porque acha que assim está ajudando o clube. Só que ele não recebe nada de volta. E aí, esse terceiro elemento que é a glória. E se ele desse esse dinheiro, mas ele tivesse a chance de receber de volta, nem que seja uma camisa assinada, um ingresso. Eu até discuto isso com a comunidade, que fala, gente, ingresso é uma dor de cabeça, eu queria nem dar ingresso, porque ingresso não é escalável. Né? Mas tem benefícios escaláveis. A gente já fez meet and greet virtual. Imagina você sentar numa sala virtual mesmo, você pode estar em qualquer lugar do mundo e participar de uma resenha com o cara que você é fã. Entrar com o Neymar lá para poder xingá-lo e ser xingado, imagina. Exato, pode também. Mas, assim, aí eu tenho uma questão que eu vou tentar não ser... Eu tenho alguns preconceitos, tá? E um deles é, toda vez que a gente fala sobre esse tipo de projeto, ele é baseado em o que poderia ser, em teoria. E esses fan tokens já foram apresentados já faz uns 5 anos. Porque eu lembro de entrevistar o Alexandre Dreyfus em 2021. Sim. E a impressão que eu tenho é que não pegou ainda. Quer dizer, eles existem, estão lá para serem comprados, usados, tem toda essa lógica por trás, mas eles não pegaram. Sim. A primeira pergunta é, pegaram ou não pegaram? E a segunda é por quê? Tá. Depende. O primeiro fan token lançado foi do Juventus, da Itália, em 2019. Então, já estamos chegando agora no 7º ano. Eles já pegaram mais, eles já pegaram menos. E aí eu posso te dizer uma série de opiniões, porque eu acho muito difícil cravar uma resposta e não acho que haja uma verdade absoluta sobre isso. Mas eu tenho caminhos indicativos dos desafios que a gente tem pela frente e porque isso ainda não pegou como pode pegar e porque ainda é muito mais uma visão do que uma realidade, ainda que eu possa te trazer vários casos concretos de coisas que a gente já fez. Né? Ele ainda não pegou, primeiro, porque não era um mercado regulado, e porque as pessoas têm muito medo, e porque as pessoas têm muito preconceito com cripto em geral. Né? Eu tive essa discussão, inclusive, no evento que a gente fez na semana passada, enfim, onde eu tinha vários jornalistas comigo, e eu estava conversando com eles sobre, poxa, a grande imprensa só fala de cripto para falar de crime. Só fala de cripto como uma ferramenta de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio. Mas espera aí,
vamos parar para pensar? Vamos parar de absorver e reproduzir as coisas que a mídia fala sem refletir? Vamos falar de ocultação de patrimônio, de um grande caso que está aí, né, em todas as mídias, que é o caso do Banco Master. Onde nosso querido Daniel Vorcaro ocultou o patrimônio? Imóvel, obra de arte, cripto também, entre outras coisas. Cripto foi a pior coisa que ele fez. Por quê? Porque cripto é rastreável. Você deixa um rastro digital, é uma coisa que você consegue, é transparente, é imutável. Então tem uma série de coisas no meio do caminho que quando você aprende o que é cripto, você entende que assim, cara, a pior coisa que você pode fazer se você quiser cometer um crime de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio é transformar em cripto, porque é muito fácil de achar. Só que a gente está aprendendo agora. O poder público, o poder da polícia, judiciário, estão aprendendo agora como fazer isso. Então, durante muito tempo, usou-se muito para o crime, aplicou-se muito golpe. Por quê? Porque as pessoas não dominavam. Mas lavagem de dinheiro sempre existiu. Existem outros elementos muito mais fáceis de lavar dinheiro porque não deixam rastros. E as pessoas usam muito mais. Só que ainda assim, como ninguém entendia, virou aquela febre. Então, tudo é golpe de cripto, tudo é pirâmide. Ah, pirâmide. Cara, a pirâmide existe antes de cripto existir. Por que as pessoas estão atribuindo isso a cripto? Porque passou-se a usar essa camuflagem, porque ninguém entende. Então, o fan token ele ainda não pegou. Por quê? Existe muito preconceito. Porque não existia regulamentação. A gente está vivendo o primeiro ano da regulamentação cripto, e aí é um lugar que eu posso falar, porque eu tenho participado muito ativamente em muitas reuniões com o Banco Central, com o CVM, dentro do Congresso, para discutir como que a gente vai classificar isso, como que a gente vai botar isso na mesa e entender quais são as regras que se aplicam e não aplicam. O próprio problema, às vezes, da nomenclatura. Então, você falou, né, a diferença entre criptoativo e criptomoeda. Aí você tem, hoje, dentro do mercado cripto, o que se chama de stablecoin. Stablecoin, na tradução, é uma moeda estável. Ela é estável porque ela é estabilizada, ela é lastreada no valor equivalente de uma moeda fiduciária comum, o dólar, Estilo o euro. Bitcoin. Bitcoin é não. uma, não? Não, o Bitcoin não é uma stablecoin. Bitcoin é uma criptomoeda. Tá. O que é uma stablecoin? É um USDT, USDC, EURC, BRL1, que são representações digitais de moedas reais. Ah, entendi. Só que aí, qual que é a grande discussão? Né? São representações digitais, não são as moedas de fato. E aí o governo queria incidir IOF. Qualquer transação de câmbio que você faça no mundo, né, aqui no Brasil, incide IOF. Ué, mas não é moeda. E fica toda essa discussão. O que é moeda? O que não é moeda? Como? Então, a gente está nesse processo de debate regulatório e, claramente, qualquer coisa não tem adoção em massa enquanto não haja segurança jurídica. Então, os fan tokens não pegaram por isso. Não pegaram por preconceito. Não pegaram por quê? Porque existe uma camada que eu falei, qual que é o nosso maior desafio? É conseguir, inclusive, educar os próprios clubes, os nossos parceiros, o mercado esportivo. Né? Eu participei, eu acho que no final do ano passado, a Tilis, né, se filiou à SIGA, que é Sports Integrity Global Alliance, que é uma organização que discute muito governança e sustentabilidade dentro do esporte. E eu participei de um evento fechado com poucas pessoas sobre a responsabilidade das marcas patrocinadoras dentro de processos de governança do setor esportivo. Então, você patrocina um atleta e o atleta comete um abuso ou é racista. Você vai continuar... Qual que é a sua responsabilidade entre se posicionar, entre cortar o patrocínio, entre sustentar essa narrativa, entre rebater educar as pessoas sobre isso? Né? Então, eu acho que tem muitas coisas. E aí, nesse evento, houve uma discussão em que um garoto, inclusive, se não me engano, da Red Bull, falou porque ele tinha estudado fora. Acho que ele estudou em Portugal. E ele falou, cara, assim, eu acho que a gente vive um abismo gigante entre o entendimento do esporte na Europa e o entendimento do esporte no Brasil. Eu que estudei também em Barcelona, digo, é evidente. Hoje a gente tem um desenvolvimento maior na Europa. Tanto porque eu acho que a Tilis é baseada lá, então também tem muito mais estrutura, mas porque ainda é um desafio, mas a gente está talvez um degrauzinho acima para explicar para os clubes, para criar coisas novas com os clubes, o apetite à inovação. Aqui os clubes brasileiros ainda têm um apetite à inovação muito baixo e é muito desafiador. Todo mundo desconfia de todo mundo o tempo inteiro. Assim, é um mercado que está todo mundo... E aí eu acho que nem só o esporte, eu digo o mercado brasileiro, né? A gente tem também esse desafio que parece que está todo mundo o tempo inteiro querendo dar golpe. Aí está todo mundo o tempo inteiro desconfiado.
Então, ainda falta esse entendimento comum de que, poxa, existe um lugar em que talvez a gente possa construir junto e que seja benéfico para todo mundo. Então, são muitos conceitos novos, é pouca regulamentação, é muito preconceito. Os casos mal sucedidos, eles são um fator disso? Porque, assim, eu cobrindo esse tipo de negócio, eu já cobri criptomoeda do Avaí, eu já cobri token do Ronaldinho Gaúcho, eu já cobri uma série de iniciativas que são anunciadas, começam, alguém vai lá, gasta dinheiro, volta, pá, some, a gente não ouve mais falar e suspeito que quem colocou dinheiro perdeu. É um fator? E eu acho que não é só um mal sucedido. De novo, a gente precisa entender os projetos que estão por trás. Então, o que isso está de fato? Né? Eu falo muito assim, quando meus amigos vêm, nossa, você entende muito de cripto. Gente, eu não entendo nada, eu entendo só 4 anos. Tem muita coisa para entender. Mas eu entendo um pouquinho mais que a grande maioria das pessoas. Mas como que você vai comprar o cripto? Primeira coisa que você olha existe um projeto estruturante por trás? Porque, assim, por exemplo, além dos fan tokens, a Chilis, como ela é uma blockchain, ela tem um ativo específico que é o CHZ, que é o que a gente chama de token de governança. Então, vamos traduzir isso para um lugar muito distante do que é digital? Vamos falar de arrendamento de terra. Vamos supor que a Chilis, ela é um terreno, tá? Então, a rede da Chilis, ela é um terreno. E aí o Rodrigo Capello fala, cara, esse terreno aqui está muito bem localizado e eu quero construir uma sala. Legal, pode construir. O terreno ele é aberto. Só que ele tem uma moeda local que circula ali dentro. E para você construir, você precisa sublocar ele, só que você não vai pagar ele em reais. Você vai pagar ele em CHZ. Então, você precisa comprar essa moeda e pagar nessa moeda o valor da sublocação daquele espaço. A partir do momento que você sublocou o espaço, você construiu aquela sala, é como se a sua chave também conseguisse abrir todas as outras salas que pertencem àquele espaço de terra. Isso é a interoperabilidade. Então, os sistemas todos se conversam e tanto você... Só que assim, você não vai invadir a sala de ninguém com a sua chave que abre todas as salas para roubar alguma coisa. Por quê? Porque se alguém achar que existe uma violência naquela comunidade, que aquela comunidade não é segura, que qualquer um pode entrar e roubar, as pessoas vão deixar de construir, vão deixar de ocupar aquele espaço. Se elas deixarem de ocupar aquele espaço, elas vão deixar de frequentar a sua sala e com isso você deixa de ganhar. Então você não tem interesse em que isso aconteça. Isso é o que vai sendo construído. E esse, eu acho que é o grande desafio. Como é que a gente explica e como é que a gente põe isso à prova? Deixa eu voltar um pouco, porque eu não entendi. O CHZ é uma moeda ou é um ativo? É um ativo. É um ativo. Então, de governança. A Chilis tem uma quantidade disso que foi emitido e você pode comprar partes daquilo para quê? Para você construir dentro da rede. Marina, eu tenho uma ideia genial de uma inovação, de um aplicativo para o setor esportivo, em que agora, para as pessoas acessarem os conteúdos aqui do podcast, elas têm que ter a moeda Sports Insider. E aí, isso vai estar dentro da Chilis, por quê? Porque isso conversa com todo o ecossistema esportivo que a Chilis já construiu. Você quer construir isso lá, você precisa usar esse dinheiro para sublocar esse espaço e conseguir construir em cima. Então, e aí o que eu perguntei sobre o sucesso dos projetos, é um conceito econômico que eu sempre entendo como fundamental nessa conversa é quanto mais gente usar e quanto mais gente aceitar o uso daquilo, maior a chance daquilo funcionar. Perfeito. E sempre me pareceu que deu errado por isso, porque o Avaí solta um token, você depende que muita gente da torcida do Avaí queira comprar e deter aquilo para usar e ao mesmo tempo que outras partes aceitem. Então, se a gente está falando de um meio de pagamento, você tem que poder usar aquilo para comprar e vender coisas. Se você está falando de um ativo, você tem que ter utilidade. Tem que ter um valor percebido graças à utilidade daquele token. O que a Chilis está tentando fazer, me parece, é criar esse ativo e espalhar em tantas torcidas diferentes, tantos esportes diferentes, tantas comunidades diferentes, para que aquilo ganhe esse... É isso. Também. Eu acho que o principal é, de novo, né, o que eu falei, a adoção em massa. A Chilis, inicialmente, lançou os fan tokens. Por quê? Eu trouxe essa galera para dentro do ecossistema. Hoje eu tenho pessoas que passaram a mudar sua percepção sobre cripto por causa dos fan tokens, começaram a repensar algumas coisas, começaram a entender algumas coisas, ou simplesmente compraram um fan token e estão ali meio boiando até que algo aconteça, tá? Só que elas estão ali. Aí eu entro numa segunda etapa, que é onde a gente está agora, que eu preciso desenvolver, eu preciso evoluir, eu preciso dar mais utilidade, né? Hoje, a nossa utilidade, ela está muito restrita aos contratos de prateleira dos clubes. Então, ela está restrita aos benefícios que a gente recebe num contrato
padrão de patrocínio em que, olha, eu dou tanto dinheiro, eu recebo tantas camisas, tantos ingressos, tantos acessos a jogador e etc. Obviamente, a gente vem, ao longo desse tempo, construindo boas relações com os clubes e transformando um pouco disso. Então, os clubes cada vez mais estão entendendo que quanto mais o clube der, mais eu consigo dar. E quanto mais eu der, mais o torcedor vai comprar e a gente vai criar um ciclo virtuoso aqui, né? Então, tem esse processo. E tem o processo que é a descentralização, que é, eu preciso, inclusive, de uma adoção em massa dessa tecnologia por outras frentes. Para que quando essa tecnologia estiver plena e operante, aí sim eu vou ter uma utilidade que não vai depender do clube. Que vai poder ser a loja aqui do shopping, que vai poder ser vou muito a Brasília, né? Eu sempre uso esse exemplo. Cara, Brasília é uma grande importadora de pessoas e de torcedores. Então, todo mundo que mora em Brasília torce para um clube que não é de Brasília. Pouquíssimos torcem para o Correio Brasiliense ali, sei lá, Brasiliense, aliás, Correio é o jornal. Correio Jornal. Confundi. Brasiliense e Gama, são os dois maiores. Pouquíssimos torcedores, né? Então, assim, comparado a Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, principalmente. Pô, a galera tá lá, a galera tá distante do Flamengo, a galera não tem nada, mas com certeza eles têm um hábito, eles acompanham o Flamengo, então eles vão sempre naquele bar assistir o jogo. Eles vão sempre tomar cerveja naquele lugar, eles vão sempre tomar café da manhã naquela padaria. E se essa economia local também pudesse se beneficiar dessa cultura, dessa comunidade? Então a padaria lá de Brasília vai falar, olha, se o Flamengo for campeão hoje, amanhã, todo mundo que tiver fan token do Flamengo ganha um café e pão na chapa de graça. Ele vai ganhar por quê? Porque ele vai associar a padaria dele a uma marca absurda, que é o Flamengo, uma das maiores do mundo. O torcedor ganha porque ele não teria outro benefício, ele não receberia um benefício de volta do Flamengo por ser torcedor e por dar tanto dinheiro. Assume uma torcedor e não resgata ingresso, não faz nada, né? E o clube ganha porque vai vender fan token, e isso vai remunerar o clube. Então, existe um círculo, só que é um processo, e não é um processo linear e nem um processo rápido. Me parece tão complexo, porque tem que ser uma coisa tão estruturante a ponto assim, de colocar algo na prateleira, as pessoas comprarem, confiarem, mais prestadores de serviços e vendedores de produtos, etc., aceitarem. Quanto tempo vai levar para isso ficar pronto? Você tem o mercado de cripto tem uma projeção de que, olha, a gente está nessa fase de maturidade, a gente está para chegar naquela ali daqui a pouco? Sim, eu diria que 5 anos a gente vai ver um salto muito significativo. Exatamente por isso, porque este ano começou a regulação, aqui no Brasil. O ano passado saiu a regulação na Europa. Este ano, ao que tudo indica, sai ainda a regulação dos Estados Unidos, que são 3 dos maiores mercados, né, que a gente tem. Também está saindo regulação na Coreia e no Japão, que também são 2 grandes mercados. Já tem regulação em Dubai. Então, você começa a fechar o cerco que nenhum dinheiro institucional entra num mercado que não haja segurança jurídica. Então, a partir do momento em que a regulação começa a tomar forma, as pessoas começam a ter clareza e aí sim se disponibilizar a desenvolver com mais afinco tudo isso, né? Então, hoje, quantos desenvolvedores entendem sobre desenvolver na linguagem de blockchain? Então, vou falar assim, cara, a tecnologia que o banco usa, geralmente é JavaScript, HTML5 é um site. A linguagem de blockchain tem 2 mais clássicas, que é Solidity e Rust, tá? Quando os desenvolvedores aprenderem a desenvolver nesses códigos, e aí eu coloco uma camada que vai acelerar o processo, IA. Né? Hoje você tem esse no-code, low-code aí, que eu acho que é um primeiro passo, né? Eu não descarto a necessidade de ter um desenvolvedor especialista, mas, enfim, eu acho que você ter a inteligência artificial te ajudando, trabalhando, acelera todo esse processo também. Quando as pessoas aprenderem a desenvolver e os benefícios dessas palavrinhas mágicas, interoperabilidade, programabilidade e rastreabilidade, isso vai acontecer. Então, é complexo, porque é um processo de educação global, é um processo de mudança de mindset. E aí, quando você transpõe isso para o futebol... É complicado. É longo. O Bitcoin foi lançado em 2009. O all times high, que a gente chama, o dia que ele valeu mais, foi em 2025. A gente está só começando, é um começo. Só que a gente, no nosso tempo, na nossa percepção física, aqui a gente fala, cara, 5, 10 anos, demorou. Mas não, porque eu não estou criando só um novo negócio.
Eu estou criando um novo mindset, uma nova cultura, uma nova dinâmica de tecnologia. Eu acho que existe uma linha ótima entre a gente precisa dessa regulação. Eu sou assim, e nesse aspecto a Tillis também, tanto que eu liderei essa área na Tillis a favor da regulação. Primeiro, porque isso vai gerar adoção em massa, vai gerar segurança jurídica. E o que significa regulação, se não minimamente você entender a quem responsabilizar em situações de extrema vulnerabilidade. Então, não acho que é... O que eu acho que talvez tenha um pouco de razão nessa história toda que você trouxe é... Eu não acho que é os países que vão quebrar. Mas eu acho que o que a gente não está percebendo hoje é que o que a gente vive é uma crise financeira do modelo capitalista atual. As pessoas... Hoje, a maior discussão política no Brasil é sobre o endividamento. E o que fazer-se com isso, porque o Brasil nunca esteve tão endividado, certo? Por que as pessoas se endividam? Crédito, colateral, alavancagem. O dinheiro é uma ideia. E as pessoas esqueceram que ele é uma ideia. E o dinheiro ele é uma ideia tanto no Estado, no papel moeda, na moeda fiduciária, quanto no cripto. É uma prova de confiança. Se você pegar a nota de libra esterlina até hoje, em Londres, está lá escrito que isso aqui é a confiança de que a rainha tem esse dinheiro na coroa para te pagar. Antigamente, o lastro do poder econômico dos países era ouro. Hoje é confiança. Confiança em quê? Se você parar para pensar, o grande poder dos Estados Unidos, o dólar é uma moeda forte, é um poder só, que o Trump está botando na mesa para quem quiser ver. Então, se a gente estivesse fazendo essa conversa 2 anos atrás, a confiança no dólar seria maior. Mas ainda assim, é difícil de imaginar um cenário em que não se confia mais no dólar, não se aceita mais o dólar agora, entendeu? Não, eu concordo, mas aí eu te digo assim, eu tenho uma questão filosófica de sempre que é, qual é o real valor das coisas? Então, é aí que está o ponto, porque o real valor das coisas está em quantas outras pessoas acreditam naquilo e aceitam aquilo. Então, para mim, essa é a grande barreira de entrada dos criptos, que é enquanto a moeda que eu tenho para descer aqui no shopping, ir na farmácia, ou para ir ao mercado, ou para qualquer coisa, enquanto for o real, enquanto quem está vendendo e quem está comprando estiver usando o real, é isso que vale. Então, o real vai se desvalorizar em relação ao dólar, ele vai ter suas vulnerabilidades, etc, etc. Mas ainda a moeda que está sendo usada é o real. Por isso que eu acredito no real. É por isso que o meu dinheiro está investido em real. O cripto precisa chegar nessa massificação de um jeito tão estrutural, assim, de que desde o barzinho até o estádio, até aceite, para aí eu começar a falar, pô, peraí, o real tem essas vulnerabilidades, tem essas desvalorizações, tem essas instabilidades. Talvez seja mais fácil para um argentino com peso argentino confiar nisso, porque a moeda dele já não vale muita coisa. Você trocar o peso argentino, o real e o dólar por uma cripto, ainda me parece um salto no escuro. Pode ser ainda distante para você, mas já é muito real em muitos lugares. Tá. E eu acho que a gente vem desenvolvendo. No ano passado, eu participei de um projeto chamado Blockchain on the Road, que eu fiz um roadshow em várias universidades do Brasil, explicando um pouco, né, do que é cripto, não sei o quê, e como a gente aplica isso dentro do setor esportivo, né? No conceito de Sportify que a gente fala na Tillis, que é a descentralização das finanças do esporte. Existe todo um mecanismo dentro do setor esportivo que movimenta muito dinheiro. E se eu fizesse com que esse mecanismo fosse descentralizado, mais pessoas pudessem participar ativamente e também serem recompensadas por isso, tá? Nessas viagens todas, que era uma grande exchange que também patrocinava, exchanges são, né, as grandes corretoras de cripto. A gente fez alguns happy hours em bares locais. E teve um específico que me chamou muita atenção, em Ouro Preto. Imagina você, Ouro Preto. É uma cidade deste tamanho, universitária. A responsável dessa corretora ligou no barzinho e falou, vocês aceitam cripto? Aceita, tá bom. Então, quem pagar com um mecanismo que é tipo um Pix dessa corretora, eu vou pagar uma cerveja. Um barzinho. Juro pra você. Minúsculo, boteco, risca-faca, no meio da pracinha, em Ouro Preto, aceita cripto. Então, não é tão irreal. É que ainda é uma bolha, sim, que tem crescido. E que eu acho que o nosso papel, e aí eu coloco o nosso papel, pessoas como eu, pessoas como, né, comunicadores em geral, é também assim, a gente precisa entender mais para parar de comunicar isso da forma errada, né? Então, eu entendo que haja muito preconceito. E o meu papel, a partir do momento que eu entendi, que eu vislumbrei que isso tem um lugar,
É tentar mostrar a minha visão. Ela é a visão certa? É como vai acontecer? Não sei dizer. É só a minha visão. Só que para mim, ela faz muito sentido. E a partir disso, eu comecei a falar com as pessoas. Cara, pensa por esse outro lado. Vamos pensar. Pensa por esse outro lado. Cara, o dinheiro não existe. Eu tive uma conversa uma vez com um jornalista que questionou. E ele falava, eu não consigo entender esse negócio de cripto não, Marina. Porque para você ter ideia como eu sou velho, eu fui com meu pai a primeira vez num caixa eletrônico sacar dinheiro e que ele achava que tinha uma pessoa contando as cédulas do outro lado. E ele não acreditava. Ele falava, conta, confere se tem esse tanto. Então, está muito distante da minha realidade. Eu falava, tá bom, qual é o dinheiro real? Qual é o dinheiro que a gente vive que é real? Qual é o dinheiro que a gente vive que é seguro? Será que o Brasil... Não é, Brasil pelo Brasil, eu não acho que quebra, entendeu? Mas será que é tanto assim? Cara, o FGC está sufocado com essa história do Master. Essa crise está trazendo à tona para a gente tomar essa consciência de que esse dinheiro não existe. Isso é uma ideia. A gente, no processo de desenvolvimento econômico, tinha um lastro no ouro. E aí passa a ter aquela questão dos bancos centrais. Isso a La Casa de Papel mostra muito bem, né? O Banco Central, a impressão de papel moeda. E a inflação se dá por quanto se imprime ou não de papel moeda e quanto você põe em circulação ali, certo? Beleza. Tá bom, então vamos controlar a impressão do papel moeda? Vamos, mas aí como eu não uso mais papel moeda, eu uso cartão de crédito, talão, cheque especial. Cada um imprime o dinheiro que quer. Esse dinheiro não existe. Uhum. Entendeu? Se hoje o Neymar resolver sacar todo o dinheiro que em teoria ele tem, o Brasil quebra. O mundo quebra. O sistema financeiro vai ter problemas porque esse dinheiro não... Exato. Tá então, para mim, a crise ela não é necessariamente de Estado, de geopolítica, mas ela é uma crise do modelo do mercado financeiro atual. A gente tem vivido muitas pessoas, né, endividadas, pessoas morando na rua, falta de emprego, empregos que pagam mal. Mas é o sucateamento, né, do modelos de trabalho empregatícios. Porque existe uma falta de liquidez no mercado. Se todo mundo resolver liquidar os seus bens, isso não existe. Então, e aí, eu vou agora traçar um paralelo, só para a gente voltar para o esporte, que eu acho que a gente está indo muito economia. Não, mas aqui. eu acho maravilhoso isso. E vou dar, inclusive, uma sugestão, assim, 10 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, um livro que abriu minha cabeça em relação a isso, é um livro chamado Crash, do Alexandre Versinhasi. Muito bom. É um livro muito bom porque ele tem uma linguagem muito acessível e você entende princípios básicos de economia, como a questão do dinheiro, né? Mais-valia. Por que o dinheiro a gente confia nele, né? E foi um livro que me ajudou muito naquela época. Falar dessas frustrações aqui, desses conceitos, é super importante, eu acho. Até mais importante do que falar de patrocínio, etc., porque as pessoas aprendem sobre isso, né? Mas você queria voltar para o esporte. É porque eu vou fazer um paralelo sobre isso Por com o favor. esporte, que eu acho que é onde cabe também muito, e é o lugar que a Tilis vem olhando também. Quando a gente transpõe toda essa questão de liquidez, de crise de liquidez, de o que é riqueza, né? Quais são os bens que você tem para o setor esportivo, a gente se depara com um lugar em que os clubes estão altamente endividados, mas eles têm muito dinheiro, só que esse dinheiro está travado. Onde que eles têm dinheiro? Propriedade intelectual, contratos de direito de transmissão, estádio. O problema é que esse dinheiro, esse ativo, né, que é um dinheiro, ele não vira dinheiro na hora, rápido, na mão. Então, como você aporta liquidez para um mercado que é rico, porém o problema do endividamento dos clubes passa por esse lugar que não há liquidez. Existe riqueza, mas não há liquidez. Né? Então, a ideia do cripto é também transformar a forma que o clube faz liquidez. Então, a gente lançou no final do ano passado, a gente não, né? A Tilis fez uma parceria com um protocolo chamado Decentral, que é a ideia de... Na verdade, ele nasce como uma empresa de Web 2, mercado financeiro tradicional. Os meninos tiveram uma sacada genial. Olha, existe um mercado muito carente de liquidez, que é o mercado da Creator Economy. Produção de eventos, criadores de conteúdo digital. Geralmente, essas pessoas, elas produzem instantaneamente, só que elas recebem em 90 a 120 dias. Qualquer grande marca paga de 90 a 120 dias. Patrocínio, tudo. Os contratos são alargados. Por quê? Porque eles fazem fluxo de caixa, porque eles deixam esse dinheiro investido para rentabilizar e aí não liquidam de forma tão rápida. Então, de novo, toda essa dinâmica do mercado financeiro operando. Então, só que, ao mesmo tempo, essa pessoa, um criador de conteúdo digital, que é o mais básico, até uma realidade muito próxima a mim, criou um conteúdo para uma marca hoje. Ele criou, ele entregou.
Essa marca vai pagar daqui 90 dias. Nesses 90 dias, ele já tem mais 2 eventos, 3 viagens para fazer, em que ele tira dinheiro do próprio bolso, porque ele é autônomo, e só vai receber daqui 90 dias. Como que ele faz esse giro financeiro? Né? Então, esses meninos falaram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma estrutura de empréstimo. Então, a gente empresta a juros mais baixos, porque existe toda uma outra dinâmica de que essa liquidez não é o próprio tesouro ali do banco, né? As pessoas aportam, deixam seu dinheiro travado ali, e esse dinheiro cobra-se uma taxa, eu dou na mão do influenciador naquele dia, nos 90 dias, quando o influenciador receber da marca, em vez do influenciador receber isso, o dinheiro vem direto para o banco e a gente distribui entre quem botou esse dinheiro aqui. Isso no mercado financeiro tradicional chama FDIC. Já existe, é um uma modelo antecipação de recebíveis, antecipação de basicamente. Que é o que os clubes fazem, inclusive, para receber direito. Vender um jogador para a Inglaterra, vai receber 5 parcelas. Aí você vai no banco, Exato. antecipa aquele valor e quem Exatamente. antecipou vai ficar com a parte. Só que quanto é os juros do banco? E quem consegue ter acesso a esse crédito? É muito burocrático e é muito complexo. O spread do banco é muito alto. Então, exatamente nessa lógica, eles fazem antecipação de recebíveis para a Creator Economy. Na Web 2, eles falaram... eles entendem muito de Web 3, falaram, vamos abrir aqui um braço de cripto, que é o seguinte. A gente abre o que a gente chama de pool de liquidez. Eu abri o cofre para quem tiver dinheiro, botar o seu dinheiro ali dentro. Esse dinheiro, ele é em stablecoin, então foi o que eu falei, ele é menos volátil, porque ele está lastreado no valor 1 para 1 de dólar, 1 para 1 de real, tá? No caso, eles trabalham com stablecoin de dólar. Ah, eu tenho aqui 10 dólares, eu tenho 100, eu tenho 1 milhão. Põe tudo aqui nessa piscina, nessa pool, nessa mesa. Esse dinheiro é o que vai prover liquidez para os contratos que interagirem com essa piscina aqui, de acordo com a possibilidade. E aí, paga-se juros de 12% ao ano no protocolo que está interagindo com a Tilis, eles chegam com outras redes pagar até 18% ao ano. E aí você fala, nossa, mas por que paga tão bem? Porque que investimento no mercado financeiro tradicional te paga 12% ao ano em dólar? Não tem. Só que por quê? Porque a taxa de juros do Brasil é alta. Então isso, inclusive, para dinheiro estrangeiro ser injetado aqui é muito poderoso, porque para o gringo, o pessoal da Tilis ficou maluco, falou, como assim, Marina? Como eles pagam 12% ao ano? A prática do mercado é de 3% a 5% ao ano. Eu falei, então, deixa eu explicar. Os juros do Brasil é 15%. Sério? Só que, se você vai no banco tradicional, os juros é 10% ao mês. Então, eles encontraram uma linha ótima em que eles não têm que ter essa reserva de valor. Eles têm a infraestrutura, eles têm um cofre. Esse cofre recebe o dinheiro de quem quiser botar. Então, enfim, sociedade civil. Pode ser institucional e pode ser civil. Você bota o dinheiro que você tem, trava lá, igualzinho Tesouro Direto. Trava, só que você trava por 3 meses. Você pode travar por 3 meses, pode travar por ano. E aí isso vai rentabilizando. A ideia é que, para quem está investindo, você coloca o dinheiro nessa piscina e vira uma modalidade de investimento de fato. Você vai emprestar dinheiro para clube de futebol, para creator. Exato. Seguindo os 2 exemplos que você colocou. E para quem está recebendo, vai pagar uns juros mais baixos do que paga para o banco. Exatamente. Então, você tem um benefício nas duas pontas. O que é importante dizer? Risco sacado, né? Então, assim, hoje o protocolo, ele não antecipa recebível de clube. Por quê? Pelo histórico de mal pagador. Mas ele antecipa direito de transmissão. Então, vamos falar aqui da N Sports, fechou os direitos de transmissão da Copa e, a partir disso, ela rentabiliza com patrocínios de grandes marcas. Essas marcas vão pagar a emissora em 120, 90, 120, 150 dias. Ou seja, depois da Copa, muito provavelmente. Mas, cara, eu preciso do jornalista hoje. E eu preciso contratar a equipe, eu preciso ter câmera, eu preciso ter equipamento. Aí ela faz a antecipação de recebíveis. Exato. Então, o protocolo hoje, ele tem funcionado muito para direito de transmissão, patrocínio esportivo e criação de conteúdo focado no esporte. Legal. Né? Então, o cripto ele começa a encontrar essas saídas em que eu estou apenas... Eu não estou inventando uma coisa nova. Eu estou transformando o que já existe em algo mais eficiente, mais inteligente, em que todas as pontas possam se beneficiar. Até porque o empréstimo do banco, quem ganha com esses juros é só o banco. A provisão de liquidez é todo mundo que tiver qualquer merreca aí no bolso quiser botar. Eu botei dinheiro no meu bolso. É uma modalidade de investimento para um perfil de investidor moderado a conservador, porque o risco é muito baixo, com uma rentabilidade interessantíssima.
dentro de uma proposta cripto. Então, eu acho que são essas coisas que têm começado a surgir porque as pessoas estão estudando, estão entendendo, a regulação está vindo, que vão levar. Agora, que a gente já tem esse primeiro momento, eu acho que sim, a gente entra num novo ciclo de mais 5, 10 anos muito mais acelerado. Até porque eu também quero fazer um disclaimer em parênteses importante. 2021, o primeiro fan token foi lançado em 19. Tá? Eu acho que a gente tem que olhar algumas perspectivas, dar uns passos para trás. 2020, a gente teve a pandemia. Então, foi o primeiro momento em que... Por que todos os clubes correram também para fazer essa parceria? Porque todos os outros setores rapidamente se adaptaram com a tecnologia para transformar as suas interações, já que a gente não podia ter uma interação como essa agora. Né? A gente estava ali no lockdown. O futebol não, o esporte não. Né? Primeiro não tinha partida, depois tinha, mas era portões fechados. E a torcida estava carente. E o clube precisava monetizar. Então, encontramos uma forma que a tecnologia vai ajudar a gente a monetizar. Como? Não sei. Vamos fazer, depois a gente aprende. Só que passou. Agora eu não preciso aprender. Então, entra essa barreira, né? Uma outra coisa importante. 2021, e eu lembro, porque na época eu trabalhava na Live Up, de comidas congeladas. Não tem nada a ver com esporte, né? Mas era uma startup. E eu estava trabalhando muito forte, a empresa estava em processo de captação, e muitas das narrativas, em todos os periódicos ali de startups, era unicórnio. Grandes promessas de unicórnio, todo mundo era unicórnio. Cara, em 2021, tinha muito dinheiro na mesa. A galera estava gastando sem olhar para onde, sem olhar para quê, sem lógica e razão nenhuma. Então, obviamente, qualquer criptomoeda, qualquer fan token que você inventasse, com ou sem razão de ser, ia vender. Porque era um hype, ninguém estava se importando com dinheiro. Hoje, em que a gente vive um aperto financeiro, em que as coisas têm que ter mais lógicas, têm que estar mais estruturadas, não é qualquer coisa que vende. E aí, até voltando à sua pergunta sobre os projetos um pouco falidos, aí, que não funcionaram e que contribuem para os preconceitos, para a dificuldade de adesão. Cara, eu tenho um exemplo que para mim foi um grande desfavor, mas que ninguém fala, que é o Trump. O Trump foi eleito, criou a sua própria moeda e vendeu, e um monte de gente comprou. E eu vou te falar, teve gente importante do mercado cripto, que em teoria são grandes especialistas de cripto, que compraram, aí depois fala, perdi dinheiro. Mas você comprou esperando o quê? Porque o que ele fez? Ele fez uma pirâmide na cara de todo mundo, e ninguém questionou. O Milei até foi questionado, o Trump ninguém questionou. E, sinceramente, se você... E aí é isso, a blockchain, ela é transparente, ela tem lá o livro razão, né? Como se você abre o livro caixa, é aberto. Qualquer um consegue entrar num scan e verificar as transações. Só que poucas pessoas sabem fazer isso ainda. Né? Cada vez mais as pessoas vão aprender. Eu aprendi nos últimos 4 anos. Então, se você for analisar aquele contrato, você consegue ver todas as interações. Se você olhar todas as interações, você vai ver que é muito evidente a manipulação de mercado. Tem 2 ou 3 carteiras transacionando muito inicialmente, porque isso gera uma sensação falsa de escassez, em que a moeda valoriza, aí todo mundo começa, nossa, tá valorizando, vou ganhar dinheiro, aí todo mundo compra. A hora que todo mundo foi comprar, essas 2, 3 carteiras, que eram dele mesmo, venderam. Então, existe uma manipulação de mercado? Existe. E isso é muito complexo, porque eu vou te falar, quando isso vai acabar, não sei, isso vai da boa ou da má fé de cada um que opera. O que a gente precisa fazer, eu acho, é educar. Quanto mais pessoas entenderem que na hora de você comprar uma criptomoeda ou um criptoativo, o que você precisa analisar para ver se isso é fraude, é golpe, se vai dar bom, se não vai dar bom. Porque também existem projetos que simplesmente só não funcionam. Não é de má fé, é uma ótima fé, mas não deu certo, por N razões, né? Então, olha por trás, olha o que isso está fazendo, qual que é o projeto, qual que é a visão, o que eles estão pensando no longo prazo. Tem uma visão, está entregando valor. Né? E aí eu volto para os fan tokens. Poxa, ainda não pegou num lugar massivo como o futebol. Agora, se você falar que o fan token não funciona para a comunidade da Chiles, que pagou, que seja $2, que foi o preço mais alto que esteve, só que já resgatou 50 mil ingressos, jogos, camisas assinadas. Os 2 fan token holders do Bahia, que foram com tudo pago para Manchester, ficaram hospedados no CT do City, assistiram o City do camarote, participaram do Blue Carpet. Se você falar com o fã do Atlético de Madrid, que está na foto de temporada do time, junto com os atletas,
Como que você fala que não funciona? Funciona. Só que é um processo muito lento e muito demorado. Até por isso, a Tillis muitas vezes tirou um pouco dessa camada de utilidade, que é o core, que é o foco desde o começo. Ela criou esses fan tokens com essa visão, mas ela mesma falou, cara, eu não estou dando conta, eu preciso monetizar também, porque é um processo muito caro e muito lento de educar, de mostrar, de construir. Então, a gente desacelerou e fez o quê? Primeiro, em 2023, criou a blockchain que a gente chama de primeira camada, ou seja, você abre esse código-fonte para qualquer pessoa desenvolver, igual quando a Apple abriu a App Store. Bom, lançou os primeiros smartphones. Só quem fazia aplicativo era a Apple, a Samsung, né, os donos. Hoje em dia, qualquer um desenvolve o app e só submete. Então, eles descentralizaram. E com isso acelerou muito a criação de novos aplicativos. Isso transformou o mercado. Da mesma forma, a gente... Bom, vamos descentralizar. Vamos abrir a nossa App Store aqui, que é a nossa blockchain. Aí a gente começa a ter os primeiros projetos surgindo, as primeiras ideias, o próprio protocolo do Decentral para antecipação de recebíveis. Uma outra camada vamos olhar para outros produtos mais DeFi que a gente pode promover aqui. Né? Então, como é que a gente consegue aplicar uma camada mais de cripto, mais, às vezes, criptomoeda, inclusive, mas para transformar um pouco. Então, a gente vai transformando. Essa visão de 2030 cara, para onde a gente está olhando? Então, hoje, a Tillis é uma rede inflacionária. Tá? Desde também, acho que 2023 ou 2024, ela definiu para os próximos 10 anos como que vai funcionar a inflação daquela economia. Toda economia tem a sua inflação e ela é, né, previsível ali. Você fala tantos por cento, o PIB vai crescer, empregos. Então, ela criou a economia, tantos tokens vão ser colocados em circulação, tantos vão ser retirados, e você tem uma noção de com o passar do tempo, quanto a sua moeda vai valorizar ou desvalorizar. Para fazer uma contraparte disso, ela lançou esse ano, nesse projeto da Visão de 2030, algo que diz o seguinte: 10% de toda a receita gerada pela venda de fan tokens vai ser queimada em CHZ. Isso significa, esse tanto, o equivalente a esse valor em CHZ, vai ser retirado de circulação. Isso aumenta a demanda, né, diminui a oferta e, com isso, ajusta o preço. Outro mecanismo lançado recentemente, a gente já está nos primeiros testes, que é um mecanismo chamado Fan Token Play, por exemplo, que é muito parecido, não é a mesma coisa, mas é muito parecido com o mercado preditivo. Então, como é que vai funcionar? Você tem o fan token do Arsenal. O primeiro que a gente testou foi o Arsenal. Tem um fan token do Arsenal. O Arsenal jogou na Champions. Ganhou. Quando o Arsenal ganha, a gente queima um tanto de fan token. E isso faz com que o ativo valorize. Quando o Arsenal perde, a gente minta mais fan tokens. Isso faz com que o ativo se desvalorize. E com isso também vai condicionando cada vez mais o valor do ativo, a volatilidade, ao resultado em campo. Não é exatamente mercado preditivo, mas tem muitas semelhanças. Eu já fui questionada sobre, mas você não acha que vai aumentar a manipulação? Porque tem toda essa crise das bets e etc. Mas aí pro Arsenal perder um jogo da Champions. Não, e assim, uma coisa, eu acho que a manipulação de resultado, ela é nos eventos individuais e isolados. Isso. Ela não é no jogo. E até o próprio advento das bets... Ela não é no resultado do jogo, né? Exato, ela é no cartão cartão amarelo que o cara toma aos 80 minutos, porque alguém... Na falta que ele fez. Porque alguém de uma ilha... não é o caso, sim. Exato. Concordo contigo. Que até eu acho que é onde a gente também precisa olhar para o mercado das bets como esse lugar, e até trago bastante essa reflexão também. As bets, ela tem... a razão que elas cresceram muito rápido, além do processo regulatório, foram, né, porque começa com um presidente sancionando que agora pode ter bet no país. Então, é onde a adoção cresce. Mas por quê? Você tem dois caminhos. E eu acho que aqui cripto se assemelha muito também, tá? Você tem o caminho que é a promessa de dinheiro rápido e fácil. E esse é o caminho nocivo. É isso que está gerando maior endividamento da população brasileira. Esse é o grande problema. As pessoas viciam em aposta e só perdem. Só que você tem o outro tipo de apostador, que é a pessoa que é a nova geração, que quer interagir com o jogo, que quer, numa mesa de bar, zoar o amigo. Fala, tá vendo, eu entendo mais que você, eu ganhei dinheiro, você não. É só uma forma de interagir com a partida. Eu acho que o cripto e os fan tokens, eles entram nesse lugar. Quem quiser comprar cripto, quem quiser entrar nesse mercado, porque vai encontrar uma forma rápida e fácil de fazer muito dinheiro, não entre. Isso não existe em mercado nenhum. Só que esse é o problema, muita gente acreditou. Quando o cara fala, salve sua família, invista em Bitcoin, porque... Cara, a gente não pode prometer nada. Então,
Então, não existe. O que existe há algo em transformação. Então, hoje a gente tem torcedores que querem interagir. Já tem o Twitter cresceu muito nessa história de second screen, né? Você assiste a partida e já vai tweetando. O que aconteceu? Todas as emissoras entenderam isso, já abriram uma escutativa em que, durante a transmissão do programa, eles estão lendo perguntas que estão sendo feitas no Twitter e respondendo, porque isso aumenta a audiência, porque as pessoas querem esse engajamento digital. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar por esses caminhos. Tem muita sujeira para ser limpa, tem muita poeira atrapalhando a nossa visão. Mas a gente precisa olhar para... Cara, existe algo... Se não existisse algo aqui, não existiria há 10 anos e não seguiria acontecendo. Né? Muito bem. O que eu queria com esse episódio, acho que eu alcancei. Que bom. Que era tanto explicar conceitos básicos, quanto afastar um pouco a gente do papo anarcocapitalista, quanto também desfazer a minha pessoal rejeição. E não é nem porque eu sou preconceituoso com o cripto, é porque eu sou medroso mesmo. Porque quando eu falo do meu dinheiro, eu prefiro assim, o absoluto conservadorismo. Acho que a gente tem que ser cuidadoso. Isso. Medroso às vezes atrapalha, mas cuidadoso com toda certeza. Foi por isso que a gente fez essa entrevista, porque eu fui cuidadoso e não medroso. Muito bom. Obrigado pela participação. Marina Fagali, Head de Comunicação e Relações Institucionais da Chiles. É isso. Obrigada pelo convite. Espero que as pessoas agora busquem um pouco mais de informação. Eu acho que eu não tenho todas as respostas, né? E eu não vou ter. Mas eu sugiro caminhos. E eu acho que o caminho ele passa sempre por conhecimento. E todo mundo precisa estudar, inclusive eu mesmo. Se você quiser saber, inclusive, mais sobre negócios do esporte, além aqui do mundo cripto, direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, estádio, etc., etc., sportinsider.com.br, faz a sua assinatura da newsletter. Toda terça e toda sexta tem informação sobre o mercado esportivo no seu e-mail. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!